Irmãos, no Velho Testamento, há 3 ofícios que aparecem: rei, sacerdote e profeta. Vocês vão encontrar muitas vezes referência a rei, sacerdote e profeta. Nenhum personagem do Antigo Testamento incorporou esses 3 ofícios. Por exemplo, Davi, ele era o quê? Rei. Mas ele não era sacerdote, mas era profeta. Ele tinha 2 ofícios. Ele era profeta, ele era rei. Jeremias também, ele era um sacerdote, mas não era rei, mas era um profeta. Tinha 2 ofícios. Porém, nesta passagem aqui, nós encontramos os 3 ofícios de Cristo, muito claramente. 2 são expressamente ditos, né? A multidão gritava: este é o profeta Jesus de Nazaré. Ele também é chamado de rei, porque eles dizem: é o filho de Davi. Filho de Davi é uma expressão da promessa de Deus que alguém da família de Davi entraria no reino. E o terceiro, não usa-se essa expressão porque os judeus não aguardavam um substituto para Arão, para os descendentes de Arão. Mas ele é aquele que o reverendo Cândido sempre frisa: descendente de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça, que era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele age aqui no templo fazendo funções que são específicas dos levitas sacerdotes. Então vamos tratar nesses versículos sobre os ofícios de Cristo, que são 3. Ele é rei, ele é profeta, ele é sacerdote. Então veja, em primeiro lugar, Jesus é o profeta da igreja de Deus. Observe no versículo 1 como ele tem uma característica que não é a principal do profeta. O pessoal pensa que muito profeta é para adivinhar o futuro. Não. O profeta transmitia a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Mas alguns profetas manifestavam o poder de prever o futuro, seja distante ou próximo, como está aqui. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe: ide à aldeia que aí está adiante de vós, e logo achareis preso uma jumenta, e com ela um jumentinho. Então ele prevê o futuro próximo, diz que eles vão encontrar. Inclusive, é possível que alguém vá questionar porque eles estão pegando o jumentinho, e eles deveriam dizer porque o Senhor precisa dele. E eles então deixariam levar o jumentinho. E no versículo 10, então diz: e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Vieram a ele, versículo 14, vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Às vezes os profetas manifestavam poder curador, né? E Jesus aqui então tinha a palavra e tinha os milagres. Jesus, como profeta, revela à igreja de Deus o que deve fazer. Ele se dirigiu aos discípulos e: faça isso. Não, às vezes a gente confunde os ofícios de Cristo, porque aparentemente parece que quem ordena é rei, e de fato é verdade. Mas os profetas às vezes tinham uma revelação e uma ordem específica para dar ao povo. Ele dá essa ordem aos discípulos de pegarem a jumentinha e trazerem a jumentinha. Moisés é que fala isso. Moisés, quando ali na entrada da divisa do Jordão, né, ele profetizou dizendo: suscitar-te-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, e em cuja boca porei as minhas palavras,
e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então aqui a gente vê duas características do profeta semelhante a Moisés em Jesus. Moisés falou as palavras do Senhor para o povo, e Jesus falou as palavras do Pai para o povo. Moisés operou prodígios e maravilhas ali no deserto. Jesus operou prodígios e maravilhas. Então, essa profecia do profeta de Deuteronômio 18 cumpre-se plenamente no Senhor Jesus Cristo. Jesus, como um profeta, revela à igreja de Deus as coisas que devem acontecer. Aqui, no caso, aquele futuro próximo da jumenta. Mas quando você vai a Apocalipse, diz assim o Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, Jesus, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então vejam o processo revelacional. O Pai revela ao Filho, o Filho revela ao anjo, o anjo revela João e João revela a igreja. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Ele revelou à sua igreja o que brevemente deve acontecer. Jesus, como profeta, revela que Deus usa instrumentos para concretizar sua vontade. A gente vê por essa passagem que Jesus usou os discípulos, usou os animais, usou os donos, porque cederam esses animais. Na passagem anterior que eu li sobre Apocalipse, ele usa os anjos comunicam a João e João comunica a sua palavra. Veja uma grande cadeia de instrumentos usada por Deus. Diz a palavra em Hebreus. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, ali no Velho Testamento, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi o próprio Jesus que anunciou o Evangelho, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então vejam como Deus fala conosco. Deus fala conosco através de vários instrumentos, usando a palavra e o seu espírito e os instrumentos humanos. Se alguém não se submeter, Jesus como profeta confirmou com sinais a sua autenticidade como profeta. O Velho Testamento diz: o Senhor teu Deus suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. Então, se você compara Jesus com Moisés, você vai ver que ele possui as mesmas características. Se alguém não se submeter ao profeta Jesus, vai perecer eternamente. Diz o profeta Ezequiel: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhes darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, o perverso certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho,
morrerá ele na sua iniquidade, mas